eu não queria deixar esse talento enterrado. Eu queria que Deus visse que eu estava agradecida e queria multiplicá-lo. A música me foi uma forma de lidar com vários problemas familiares que tive. Eu não vim de uma casa sossegada. Eu fui convidada para cantar num carnaval de Salvador. Se estiver fora do padrão daquilo que eu acredito, eu não faço. Se as outras pessoas de tantas outras religiões, de tantas outras crenças fazem tão bem os seus rituais, por que que eu, que escolhi acreditar no Deus vivo, não vou fazer algo que seja o mínimo? É o mínimo. Eu escolhi isso. O que falta na gente cristão é entender que nós escolhemos isso. Naquele momento ele sabia que precisaria cuidar de mim de uma forma pessoal, porque infelizmente os meus pais não poderiam me dar aquilo que eu precisava. A paz de Cristo, povo santo. Eu sou a Bia. Sou a Gil. E esse é o Relatos de Garotas Católicas, um podcast para falar da nossa fé como amigas tomando um café. E hoje a gente tem aqui uma convidada mais que especial. A gente está tendo a honra de ter aqui a nossa amiga Paula. Paula, se apresente, por favor. Oi, tudo bem, pessoal? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Paula Meg, eu sou cantora lírica e eu tô super feliz de estar aqui por todo o momento, por todo esse podcast, pela iniciativa de vocês. Então, eu tô me sentindo super honrada e feliz também. O que foi legal no convite que a gente fez com a Paula e na troca que a gente teve foi porque ela falou muito sobre o que ela reconheceu no nosso espaço, né? Queria até que tu falasse um pouco disso. Quando eu vi a proposta de vocês de falar sobre fé, falar sobre feminilidade, falar sobre família, falar sobre todos os aspectos da vida envoltos na fé, eu achei isso tão bacana porque, no meu caso, como eu sou artista, é muito difícil que a gente possa falar sobre a nossa arte e a nossa fé em conjunto. Muitas vezes a gente é visto como alguém que está ou ultrapassado ou querendo impor algo, quando na verdade é só uma coisa que é nossa e a gente quer dividir. Então, para mim foi um convite especial porque eu me sinto à vontade para falar um pouco sobre isso, sem ter um olhar de julgamento, sem ter um espaço onde eu vou ser cortada, né? E também para falar sobre um pouco de como é essa mistura, porque é um convívio que a gente tem conosco que as pessoas não imaginam que está conosco, que é a fé. Legal. Muito legal mesmo. E eu fiquei pensando muito, porque assim, gente, eu conheci a Paula através de uma amiga em comum, e quando eu bati o olho nela, além de já sentir uma coisa diferente, ela cantou nesse aniversário da nossa amiga, e ela cantou Ave Maria lá. E na mesma hora aquilo me atingiu e eu fiquei olhando e eu fiquei emotiva, porque não só pelo meu relacionamento com Nossa Senhora, mas aquelas notas me alcançaram. Ela canta ópera divinamente bem, não tenho o que dizer aqui. Obrigada. Mas como eu fiquei ali, eu quero saber mais sobre a Paula. Não é só a ópera, a beleza, como é lindo aquilo, uma honra ela estar aqui, mas eu queria saber mais sobre essa pessoa que carrega esse dom. Eu fiquei, nossa, que grande oportunidade de poder partilhar, né? E conversamos bastante lá. Sim. Inclusive um beijo para essa amiga Um muito beijo, querida, Clá. que é por conta dela que muitas coisas têm acontecido, É muitas verdade, conexões. é Essa verdade. conexão aqui aconteceu por conta da Clara, mas principalmente por conta de Deus, né? Porque Deus usa os corações dispostos e une as pessoas dispostas. Então, É verdade. é sobre isso. Ah, Eu tô muito feliz porque lá a gente conversou bastante. foi. É tão incrível quando a gente canta alguma coisa que toca na pessoa e a pessoa quer saber mais, ela quer não apenas sentir a música, mas quer saber de onde isso veio. E quando surgiu o convite, eu percebi muito disso. Você queria saber de onde vinha isso, de onde vinha essa emoção que você sentiu, que eu também sinto quando canto. Principalmente músicas sacras, né? Como é uma Ave Maria, foi a Ave Maria de Schubert, tá? Só pra dizer, então, é legal, porque as pessoas não imaginam que tem todo um ambiente por trás de uma apresentação que um cantor faz cantando uma música sacra como essa, de toda a devoção que a gente tem para levar
o Espírito Santo, a paz, a bondade através da nossa voz. E através da música que é entoada, uma música especial como essa. Que lindo. Agora, Paula, como é que foi esse começo, né? Fala um pouquinho assim da infância da Paula e como é que foi pra ti chegar nesse lugar de se descobrir na música, né? Sim. E se descobrir também, principalmente, na fé cristã. A minha família, eu posso falar nomes de religião, Pode, assim? claro. Fica à vontade, teu espaço. A minha família, ela é toda adventista do sétimo dia. Eu fui criada na igreja adventista. Ainda me considero, mas gosto de estar em todos os lugares que a fé seja promovida. E sentida, principalmente. Então, eu comecei a cantar dentro da igreja, dentro de casa, né? A nossa família é muito musical, a minha família sempre foi muito musical. Então, esse amor pela música vem já de berço. Eu não lembro um momento da minha vida, na infância, que eu não estivesse cantando. Então, eu não consigo dizer, eu comecei em tal ano, com tantos anos, não sei. Eu acho que já era tão fluido isso em mim que eu só deixei sair. Era como se já existisse. E hoje eu digo para as pessoas que eu acredito piamente que Deus me deu um presente na voz, né? Para que de alguma forma Um dom. isso, para que de alguma forma, talvez, não sei, ele pudesse se comunicar através dessa voz que ele me deu com as pessoas. Porque todas as vezes que canto por aí, as pessoas dizem que sentem paz, que sentem uma calma, que sentem, não sei, alguma coisa, e aí me comparam com algum ser divino, um anjo, uma fada, não sei, algum ser etéreo, não sei. Mas isso para mim é uma forma da pessoa dizer para mim que tem algo além de mim. E esse algo além de mim é Jesus, é a fé, é aquilo que eu trago desde a infância com os princípios. E essa descoberta foi muito em conjunto, porque na igreja a gente não canta para as outras pessoas, a gente canta para adorar. Quando eu comecei a cantar na igreja, eu já tinha essa noção muito fixa na minha cabeça, de que eu iria cantar para adorar a Deus, para agradecê-lo por todas as coisas, mas principalmente para que ele me visse e entendesse que... Eu falando para Deus entender alguma coisa. Mas para que ele visse que eu estava feliz pelo que ele tinha me dado e estava me esforçando para fazer ainda melhor. Que é como aquela parábola, né? Ai, lá vai eu citar a Bíblia, né? Mas aqui pode, né? Claro, a gente... Os traumas, tá? Mas tem aquela parábola que fala sobre os talentos, né? Que ele dá talento para cada um. E tem uma pessoa que vai em terra e não desenvolve, mas todos os outros desenvolvem. Então, eu não queria deixar esse talento enterrado. Eu queria que Deus visse que eu estava agradecida e queria multiplicá-lo. A 100, a 1000, eu não sei, mas eu estava atrás em busca. E sempre coloquei Deus na minha frente para que Ele me dissesse o que fazer e como fazer. Então, isso eu não contei para vocês antes, mas eu vou dizer algo que muitas pessoas não sabem, né? Eu tenho uma conexão com a fé muito forte, isso é verdade. A música me foi uma forma de lidar com vários problemas familiares que tive. Eu não vim de uma casa sossegada, não vim de uma casa calma. Muito pelo contrário, eu vim de uma casa extremamente violenta, com violência física, violência... a gente pode falar de psicológica, né? Violência psicológica, violência verbal. Então, a música me foi apresentada como um meio de passar por isso e de ver que o futuro seria diferente. No futuro haveria esperança. E para mim, quando eu cresci, eu li uma passagem na Bíblia que fala em Coríntios, né? Um pouco antes de ele começar sobre o amor. O amor é paciente, etc, etc. Coríntios 13. Ele fala uma coisa um pouco antes. Ele fala assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, um caminho melhor. E eu sempre disse para Deus: você me mostrou um caminho que eu não sabia que existia. E isso foi através da música. A música me possibilitou acreditar que Deus era real através das tribulações, me possibilitou ter uma fé mais forte e me conectar com Deus de uma forma onde eu pudesse expressar aquilo que eu sentia internamente. A música tem esse poder e talvez seja por isso que as pessoas sintam tanto quando canto ou quando faço alguma coisa com a música, porque isso vai junto. É isso. Eu não vou nem falar mais. Nossa,
E assim, parando para pensar, em que momento alguém percebeu que havia alguma coisa especial na sua, né? Eu sei que a voz dela, gente, é super especial, mas como foi essa descoberta? Alguém que viu? Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém. Não adianta você ter o dom, você se esforçar se você não tem a oportunidade de ser visto por alguém, né? Esse é o grande ponto. A pessoa que realmente viu foi a minha irmã mais velha, a Priscila Meg, que hoje ela não canta mais, mas ela é comissária de bordo, então completamente diferente, Sim. né? A minha irmã me ensinou bastante do que eu precisava na música e na voz. Ela recebeu um dom de Deus também. Ela ensinava as pessoas na igreja, ela passava as vozes, tudo por pura fé, porque ela orava bastante, pedia muito a Deus para guiá-la, para ajudá-la. E ela foi a minha primeira inspiração nisso. Ela tinha uma voz belíssima. Eu acredito que se ela cantar hoje, eu ainda vou sentir a mesma coisa. E ela foi a pessoa que olhou para mim e falou: tem muito talento aí. E foi ela que me ensinou primeiro. E depois disso, houve outras pessoas, né, que eu fui me desenvolvendo dentro da igreja, fui tentando fazer o melhor, fui tendo aulas, fui me jogando nisso, né, me abraçando nisso. Na verdade, eu digo que a música é quem escolhe. Você não escolhe a música te escolhe. Quando a música te escolhe, você não consegue dizer não. Você pode dizer não diversos anos, mas quando ela te escolhe, você volta para ela. Então não tinha como não fluir nisso. Deus colocou pessoas certas na minha vida para que me ensinasse aquilo que eu deveria saber para fazer ainda melhor. Então, a primeira pessoa que eu realmente me lembro assim e tenho um carinho especial foi a minha irmã mais velha. Nossa, Legal. E esse profundo. caminho lírico, né? O canto lírico, porque cantar acaba que muita gente se explora no caminho da música, né? Mas o canto lírico, esse canto de ópera, é algo bem específico que talvez eu não vejo ser tão famoso assim, não, principalmente aqui em Fortaleza, né? Sim. E aí a gente queria entender como que você foi para esse caminho, né? Aí também tem influência da igreja. Eu posso dizer minha idade, não tem problema, né? Eu tenho 34 anos, eu nasci em 91. Então, nessa época dos anos 90, a nossa igreja ela era muito forte em música com orquestrais, com sopranos. Então, eu já fazia um pouco disso dentro da igreja, já tinha essa voz aguda, já conseguia fazer muitas coisas. E para mudar para o lírico, mudar, né, vamos dizer assim, foi um pulo. A oportunidade que eu tive foi através do maestro Gleidson, que fez eu acho que eu posso chamar de cantata de Natal. Ele montou um coral para a extinta Orquestra Filarmônica do Ceará que tinha, né, aqui. E ele chamou pessoas para cantar nesse coral e eu fui para esse coral para cantar lá. E como a gente estava fazendo algumas apresentações, tinha uma cantora que fazia a soprano solo. E num desses ensaios, essa cantora chegou tarde, não tinha chegado no momento da passagem do som, e ele me chamou para fazer a passagem do som. Eu lembro da música que era O Holy Night. Vocês sabem qual é, né? Oh, holy night, the stars are brightly shining. Enfim. Não, conheço não, pode Por cantar. favor, pode continuar. No Natal eu volto. Amei. Amei. No caso, era uma música dividida com um cantor. E eu fui lá para fazer esse ensaio. Eu estava no coral e ele falou: Não, vem aqui que a gente precisa passar a música, né? E eu, tá bom, eu fui, né? E fui. E quando eu comecei a cantar, a orquestra inteira olhou assim para mim e ficou: Quê? Foi uma coisa bem. Para mim, eu estava fazendo a coisa mais normal do mundo, mas parece que todo mundo ficou encantado. E o maestro viu naquilo uma oportunidade, viu que eu tinha capacidade de fazer. Foi só um ensaio, a cantora veio, fez a música dela, mas aí num outro momento o maestro me chamou para fazer uma música com o outro cantor, numa apresentação de fato, né? Numa apresentação com orquestra e ao vivo. E aí foi quando eu comecei a ir para esse campo mais lírico, comecei a estudar um pouco mais na ópera. A professora da orquestra, uma violinista, a dona Zenaide, ela me Maria Zenaide, ela me acolheu e falou: Vem ter aulas comigo de canto lírico.
Eu falei, eu não tenho dinheiro, né? Mas eu era bem novinha e ela falou, não, eu não vou lhe cobrar nada, eu só quero que você vá lá para casa, você chegue na hora e faça as coisas que eu lhe disser. Então eu fui, aprendi muito com ela, sou muito grata a ela até hoje. E daí se desenvolveu um pouco mais dessa arte do lírico e um pouco mais desse mundo operístico. Foi dentro da orquestra primeiro, começando por aí, com uma simples oportunidade. Super legal, né? Que você esteve no lugar, eu acho muito legal isso. A gente se Sim, coloca presente, né? Porque às vezes isso. Deus só quer que a gente esteja presente, que a gente esteja se movimentando para as obras É. dele. Só isso. E ele faz o resto, ele orquestra o resto, né? Eu acredito muito que quando você está disposto a ir e a fazer, Deus vai abrindo o caminho. Não tem como você querer que o caminho apareça se você não dá o primeiro passo. Eu sempre disse para Deus assim: Deus, eu não me sinto capacitada para nada, mas eu me sinto corajosa para tudo. Eu vou com as pernas tremendo, mas eu vou. Ai, Uau, que isso é uma lição. lindo. É para mim também. E trazendo, né, todos esses pontos que a gente já falou, uma, uma parte dessa questão do dom. Quando o dom deixa de ser apenas um talento e passa a se tornar uma responsabilidade. Quando tu viu assim, nossa, agora Agora é para é pra valer. valer. A música eu sempre vi como um agora é pra valer. Eu acho Legal. que, para mim sempre foi algo muito intenso, talvez pelo fato de que é uma coisa tão minha, não é algo que eu simplesmente fui atrás, é algo que já existia em mim. Eu preciso de música. Eu não consigo passar um dia sem ouvir uma música. Não consigo passar muito tempo sem cantar. Meu Deus, eu me desespero. Porque é algo que eu preciso. Então, eu acho que eu poderia te dizer quando eu percebi que isso poderia ser uma profissão. Quando eu comecei a entender que eu tinha capacidade para fazer coisas tão diferentes como músicas operísticas, áreas de ópera, cantar com orquestra, entender o som, entender o tempo dele, entender a afinação, que para mim é o mais primordial, entender onde se colocam os sons e conseguir fazer as pessoas gostarem disso, era abrir a boca, fazer isso, tendo estudado bastante em casa, né? A parte que ninguém conta. E abrir a boca e as pessoas gostarem disso, eu pensei, nossa, isso daqui talvez eu consiga seguir adiante. E se eu fizer isso como profissão, com algo que eu amo tanto, vai ser incrível. Eu acredito que foi a partir do momento que eu comecei a cantar com orquestra. Que aí eu comecei a entender o som da orquestra inteira, o som dos instrumentos, como era fazer aquilo, estar num palco. Aquilo tudo me encantou bastante e eu acreditei que eu seria capaz de continuar e tornar aquilo uma profissão, uma responsabilidade, de fato, para treinar mais, para me capacitar mais, para estudar, para ir atrás e para fazer acontecer. Legal, olha as respostas de Deus, né? Ele já É, capacitando e já. é mais ou menos isso. E como é que seria mais ou menos assim, se você quiser falar um pouquinho só sobre a rotina de ser uma cantora lírica? Eu não sou apenas cantora lírica, eu sou professora de canto. A minha irmã que me ensinou também, eu acho que é por isso que eu falo tanto dela no começo dessa carreira. Porque a minha irmã, ela era cantora... Não, eu não vou dizer que ela não era cantora lírica ou cantora lírica. Era uma cantora gospel, né? Uma cantora cristã. Mas como na Adventista a gente tinha muito esse negócio de cantores líricos, cantores que tinham esse senso mais, né, operístico, etc., eu posso dizer isso. E ela era professora de canto, então ela me levava para dar aulas com ela e através disso eu fui aprendendo essa habilidade, né, de entender a voz, de fornecer para a voz aquilo que era necessário, com exercícios, com vocalizes que a gente fala. E eu acho que foi muito nessa questão que eu me peguei como professora e entendi também o quanto era necessário treinar. Hoje em dia eu mantenho uma rotina de preciso fazer exercícios praticamente todos os dias para ir mantendo, né? É como se fosse uma educação física, que você vai para a academia, que você vai correr, que você vai malhar, vai fazer alguma coisa. São musculaturas, você precisa manter elas sempre ali em movimento. E a voz, no caso, ela precisa ser sempre usada para que ela não caia no esquecimento, vamos dizer assim. Você precisa entender que a voz vai ter que usar alguns recursos que são recursos mais complexos e você precisa treiná-los constantemente.
Então, a minha rotina de exercícios vocais, que a gente fala, exercício de respiração, que é fundamental, uma alimentação adequada, boas horas de sono e um extremo cuidado com a voz. Quando está muito frio, quando está muito quente, não gritar, não falar extremamente alto ou ter os seus limites quando se é necessário, né? No caso, se eu preciso falar mais alto quando eu estou num público, num local público maior, ter um cuidado, né? É todo um negócio, assim, é tratar a voz como um bebê. A É questão isso. da água gelada, por exemplo. Vamos aos mitos. Tava Legal. esperando por isso. Adoro. Para quem tem curiosidade, aí eu vou falar com o público, né? Que o pessoal gosta muito de saber disso. Para quem tem curiosidade sobre água gelada, chocolate, não sei o que, tal, 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 né? Será que influencia ou não? Eu posso te dizer que são dois canais diferentes, né? As pregas vocais, elas não vão receber disso. Porém, como é todo o trato digestório, você vai acabar tendo alguma coisa, se caso você, vamos supor, se você comer chocolate, pode ser que você tenha mais pigarros quando você for cantar. Então, esses pigarros vão começar a subir, você vai começar a tossir, a voz vai começar a pesar, porque esses pigarros vão começar a ficar ali pelos cantinhos. E aí não vai ter essa vibração necessária que é preciso para ter uma voz mais fluida, né? A água gelada depende muito. Eu não faço isso se eu vou cantar ou se eu estou cantando. Prefiro uma água ambiente. Mas no decorrer do dia ou em outros momentos não é um problema. Então, geralmente, os maiores cuidados é no dia da apresentação. No caso, naquele dia que eu fui cantar, né? Eu estava com uma água ali no meu cantinho, mas a água era na temperatura ambiente. Eu já peço logo, não traz água gelada para mim, porque a voz está ali no exercício constante, então é como se fosse um choque térmico. Bebida alcoólica, tem algo a ver? É a mesma história? Bebida Ou alcoólica nada? depende. Eu conheço um cantor... Garcia, um beijo, tá? É um cantor de ópera fantástico, um amigo queridíssimo, que ele simplesmente toma Campari para cantar. Mas ele Interessante. pode, porque a voz dele é fantástica, incrivelmente grande, é uma voz potente. Eu não posso, tá? Eu não bebo, né? Então, geralmente, para mim é muito uma questão de estar hidratando a voz com água e pronto. Eu sou muito regrada nessas coisas. Então, para mim, uma boa hora de sono, um bom aquecimento vocal, um bom aquecimento na respiração, esticar bem as musculaturas do corpo também e ficar ali para cantar, ter a voz descansada, beber muita água e fluir. É isso. Então, isso é muito... O que você pergunta é muito de uma questão de será que o cantor vai sentir assim ou vai sentir de outro modo? Tem pessoas que fazem isso, não tem problema. Mas eu não faço. Legal. Legal. Como é ser cristã e ser um artista de ópera? Como esses mundos conversam ou se colidem? Eu acho que o artista, ao total, ele pode e deve ter a sua individualidade. Eu nunca tive problemas com a ópera, com o lírico, em relação à minha fé. Nunca tive. Não nesse meio, né? Talvez tenha sido por isso que eu tenha sido... eu não posso dizer designada, mas talvez encaminhada para esse meio, sabe? Porque eu realmente nunca tive problemas. Mas em relação ao artista, sem ser pelo gênero musical, eu já tive problemas como esses, né? Então, há alguns anos atrás, eu fui convidada para cantar num carnaval de Salvador, no pico do carnaval, né? E o carnaval acontecendo, para ir fazer back vocal de um cantor, não lembro quem era, num trio elétrico, passar um final de semana inteiro cantando e o cachê, né, era muito alto, tudo pago. E eu pensei, não. Eu falei pra pessoa, olhei pra pessoa, na verdade foi no telefone, eu disse pra pessoa, olha, me desculpa, mas não. E a pessoa ficou muito estupefada, falando pra mim, como você tá negando, você vai fazer um sucesso enorme, não sei o que e tal. E o cachê gigante, a gente fez esse cachê para você. E eu falei, não é o que eu quero. Isso bate de frente com a minha fé. Eu não gosto do que vocês estão fazendo, né? Porque para mim não é interessante. Você com certeza deve fazer um trabalho espetacular, mas não é o tipo de trabalho que eu faço. E eu simplesmente disse não e perdi essa oportunidade que para mim foi algo muito bom. Porque eu não precisei fazer algo que eu não gosto,
que eu não acredito também. Eu não sou de carnaval, Não sinceramente. comprou tua essência. Não, não é. Essa não é a parte que eu gosto. Eu não sou a pessoa que sai por aí curtindo o carnaval, etc. Eu sou muito quieta e reservada e para mim não era interessante essa proposta. Independente do dinheiro, independente da fama que eu poderia ter, eu neguei, deixei passar e fiquei extremamente em paz com isso, porque para mim é muito importante fazer aquilo que eu acredito. Então, na ópera, no lírico e etc., eu nunca tive esses problemas. Eu tive problemas como artista. Muitas vezes as pessoas acreditam que por um cantor, aí eu vou falar de uma forma mais específica, um cantor que canta bem, ele vai cantar qualquer coisa. Há ressalvas. Não é bem assim. No meu caso, eu tenho um gênero um pouco mais específico, faço outras coisas também, faço uma mistura de outras coisas, mas eu não vou cantar coisas que eu não creio. Se estiver fora do padrão daquilo que eu acredito, eu não faço. E não tem negociação. Por mais que as pessoas queiram que eu faça, eu não faço. E eu sempre volto para o meu quarto, dobro o meu joelho, falo com Deus e pergunto, eu posso? Ai, que lindo. Sempre. Pergunto sempre, eu posso? E quando ele diz, de jeito nenhum, por meu nome, não. Ele fala pra mim, você não vai fazer. Eu não faço. E olha que eu sou muito teimosa. Mas eu sempre pergunto para saber se isso é coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero que as pessoas vejam através de mim e com a fé que eu mantenho. Isso é muito importante para mim. Isso é incrível, porque a gente consegue ver hoje muitas pessoas, tanto dentro da fé quanto fora, né? Falando um pouco das pessoas dentro da fé. Tem pessoas cristãs que separam esses mundos, o que a gente compreende que é impossível. A gente não pode separar. Aqui enquanto eu tô na faculdade, eu sou um estudante e pronto, e esquece completamente a parte cristã da coisa, né? Sim. E tem pessoas de fora que não são cristãs que acreditam que isso é só um hobby quase como, eu gosto de sushi e eu gosto de ir pra igreja, né? E não é. Isso faz parte da nossa essência, isso faz parte do nosso dia a dia. Enquanto eu sou uma profissional em alguma coisa, eu tenho uma carreira, mas eu sou cristã e sou essa profissional enquanto cristã. Quando eu sou uma aluna, eu sou uma cristã que está frequentando esse local. Enquanto eu sou filha, eu sou uma cristã e sou filha, né? Então, isso vai estar em todos os aspectos da nossa vida. E a gente conheceu bem a Paula profissional. Eu quero só dar uma ressalva aqui, que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem como a fé anda em conjunto com aquilo que a gente é. Todas as vezes que eu vou cantar, eu oro. Sempre. Antigamente, hoje eu já não consigo fazer isso tanto, mas às vezes eu ainda faço. Quando eu estou num local que eu vou fazer uma apresentação grande, eu vou pro banheiro, eu me ajoelho, isso é verdade. Eu me ajoelho, eu oro e peço sempre a Deus, seja a minha voz. Se você for a minha voz, alguém vai sentir você, não por mim, mas porque eu quero que você se faça presente. Tem pessoas aqui que precisam, eu não sei quem são, mas se você quiser me usar e usar a minha voz, fique à vontade. E aí eu volto lá pro camarim, ou seja, para onde for, e vou cantar. Mas eu sempre oro, sempre. E sempre peço a Deus para que seja a minha voz. Porque se não for Ele, a minha voz, eu não vou ter serventia de nada. Então, se você se dispõe a esquecer a sua fé por conta de determinadas coisas, você não está servindo para aquilo que você foi chamado. E muito menos para aquilo que você mesmo escolheu crer. Eu tenho um ritual constante, todos os dias, de orar a Bíblia, de ler, na verdade, de orar, de falar com Deus, de ter um momento apenas para isso, todos os dias, porque eu escolhi isso e se as outras pessoas de tantas outras religiões, de tantas outras crenças fazem tão bem os seus rituais, suas preces e suas magias, etc., por que eu, que escolhi acreditar no Deus vivo, não vou fazer algo que seja o mínimo, é o mínimo, sabe? Então eu não tenho como separar uma coisa da outra. Eu sou uma cantora, mas eu sempre peço a Deus, seja a minha voz. E isso para mim flui. E quando você pede isso pra ele, né? Imagina que se você começasse um show, um canto, sem pedir isso, podia ser que 5, 10, 15, 20, 30 pessoas fossem tocadas, mas lembrassem desse momento simplesmente como um momento bonito, onde elas escutaram uma voz bela e que foi algo
que foi ali da sensação, né? Sim. Assim, eu ouvi, foi algo belo e esse momento foi registrado pelo bonito. Mas quando você pede antes que seja a voz dele, que seja ele agindo ali, é uma semente que é plantada nesses corações, é algo diferente. que permanece. Tá aqui a semente, né? Porque É a muito semente tá diferente. viva, porque, né, eu fui pro aniversário. Clá, um beijo. Obrigada por nos Obrigada, abençoar muito com a sua obrigada. vida, viu? Pela sua vida. E foi logo no seu dia, né? Exato. Foi um dia tão abençoado por Deus. E a Paula dobrou o joelho dela. Antes de sair de casa, Sim. também tem o meu santuáriozinho. E aí eu dobrei meu joelho. E aí, tá aí, ó, se colidiu aqui. Se Até... encontrou. Porque se encontrou. Corta o colidiu. Ah, não precisa cortar, não. Ficou Vai até- se colidir pra mesclar, gente. É uma isso. mesclagem ali, um micro... Continua. Foi isso mesmo. Mas olha aí, ela tá falando com as palavras dela, o que ela faz antes de sair de casa, dobra o joelho. E aí, no meio daquelas presenças todas, quando ela teve um momentinho dela ali de ficar tranquila e tudo, e conversar, foi fluindo e eu fui, Foi. nossa, como é que foi isso? Será que um dia você podia falar isso lá com a gente no podcast? Já falei com todo prazer. Vou na hora. Então, olha essa semente aqui. E aqui a gente só fala, né? Tudo a gente traz Deus. E hoje é um prazer trazendo a obra que a Paula faz, né? Com a voz. E ela poder falar sobre isso aqui num dia que ela se ajoelha e faz com intenção. Tudo que a pessoa faz com intenção, a gente pensa que não vai dar em nada, porque... as pessoas julgam muito a gente por Bastante. acreditar em Deus, por querer levantar essa bandeira. Somos tão julgados, assim, somos tão colocados de lado, até colocados à prova, se é um podcast mesmo interessante. E foi esse caminho que a gente quis trazer um lado que a Paula tá aqui tendo a oportunidade, a honra de escutar. E eu a honra de falar. Eu tô me sentindo super à vontade. Porque é muito difícil de expor isso, como você falou, a gente sofre até um certo preconceito por N coisas, N motivos. Eu até consigo entender o porquê de muitas vezes a gente sofrer esse preconceito, mas ainda assim a nossa individualidade, a nossa fé, ela é em conjunto com a nossa vida, com tudo que a gente faz, ela vai estar presente. Então, é extremamente importante que vocês tenham esse espaço aberto para falar para as pessoas, outras pessoas vão se sentir acolhidas nisso. Eu me senti acolhida depois que eu vi o trabalho de vocês e fiquei sabendo que eu iria participar, eu pensei, pronto, eu realizei o sonho. E faz tempo que eu estava pedindo a Deus para me dar a oportunidade de expressar a minha fé através de como eu poderia falar, né? Como eu poderia falar sobre isso? E de repente me apareceu assim. Eu sempre digo que Deus as pessoas hoje em dia começam a dizer que Deus é pai de menina, né? E aí eu falo assim que Deus é tão carinhoso que ele fala assim: toma de presente. Ai, foi, realmente. É isso. Pra mim foi isso, tá? Toma de presente. Obrigada, paizinho. E é isso, e segue. E, assim, a gente falou muito da tua profissão, né, da Paula enquanto cantora lírica e tudo isso junto com o mundo né, de ser uma pessoa cristã. E aí a gente queria entender como ser cristã impacta, né, e afeta as outras áreas da sua vida, como você carrega esse cristianismo nas outras áreas da sua vida. Eu carrego o cristianismo para tudo que é lado. O que eu vou fazer, o que eu vou falar com as pessoas, tudo isso envolve a minha vida inteira, porque, como eu disse, a gente escolhe uma fé. Não foi porque os meus pais me passaram algo, é porque eu escolhi. Eu tenho 34 anos, sou capaz de escolher para mim mesma. Então, tudo que eu faço está envolto naquilo que eu acredito. Eu não faço qualquer coisa que vá tirar a paz daquilo que eu acredito, que vá me fazer pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo? Será que Deus se agrada disso? Ou que eu sinta que eu estou entristecendo a Deus, ou estou fazendo algo que não é de acordo com aquilo que eu creio, eu não faço. Muitas vezes pessoas chegam para mim e querem impor praticamente
que eu tenha um pensamento diferente. Eu acho que vocês já passaram por isso. Sim, certeza. muito. Em âmbitos diferentes, em trabalho, em relacionamento, em tantas outras coisas, as pessoas chegam para mim e querem falar, mas você é muito retrógrada, você é muito, sei lá, o que esse pensamento não Não existe. combina com você por você ser uma cantora, né? Nossa, isso eu nem ouço isso daí, na verdade. Eu ouço que as pessoas falam que hoje em dia já não é mais assim. E aí eu falo, eu não me importo com hoje em dia, eu me importo com aquilo que eu decidi crer. E você tem que ser muito, como eu posso dizer, você tem que ser muito corajoso para defender, sabe? Sim. Só que eu não vejo isso como algo ruim, porque eu leio a Bíblia há muito tempo, desde que eu era pequena. Eu acho que eu li a Bíblia, sei lá, inteira ao menos, né? Umas 5 vezes, mas ainda continuo lendo, né? Porque eu vi que os apóstolos e outras pessoas, tantas, né, mulheres e homens, passaram por tantas coisas para defender aquilo que eles acreditavam. Eu tenho uma Bíblia nas minhas mãos hoje em dia porque pessoas deram a vida para que ela se mantivesse viva. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque, infelizmente, isso é um problema humano. Deus não vai intervir numa coisa dessa porque sabe que o ser humano é mau. E se o ser humano não dobra o joelho e não dobra o coração, ele vai continuamente ser mau. Então, quando eu entendo que pessoas deram a vida pela verdade que eu professo crer, eu vejo, tudo bem, isso daqui é Muito tranquilo, bonito. é leve, eu consigo levar, sabe? Então, para mim, nesses âmbitos todos de vida, seja o que for, eu sigo de acordo com aquilo que eu aprendi e eu escolhi. E aí eu quero deixar bem, bem pautado mesmo. Eu escolhi isso. Não é porque veio de família, não é porque eu sou de uma igreja, não é porque eu sou de um local. Não, eu escolhi. Eu acho que às vezes, aí eu vou falar com vocês aqui, público, né? Eu acho que às vezes o que falta na gente cristão é entender que nós escolhemos isso. Nós escolhemos ter uma fé, nós escolhemos ter uma profissão, fazer uma profissão de fé, e a gente não entende isso como algo parte da nossa vida. A gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de orar, mas a gente não esquece de falar com os amigos, a gente não esquece de fazer as nossas coisas cotidianas, mas a gente esquece do principal, que foi aquilo que a gente escolheu. Então, se você escolheu isso, por que que você não está fazendo isso? Se foi uma escolha sua mesma. Então, para mim, as coisas funcionam assim, é bem simples. E se eu escolhi, eu vou manter. Eu acho até legal esse ponto, porque a gente estava falando do preconceito, das Sim. pessoas não terem esse nível de entender isso e não respeitar, porque às vezes, por uma pessoa ter um traço, uma inclinação mais artística, Uhum. ela é julgada porque é um outro tipo de profundidade. Então a pessoa vê assim, nossa, eu vejo tanto brilho em você artístico, eu vejo tanto esse mundo né, do que a gente consome mesmo. Eu falo até das artes lá de Europa e tudo, ali, Sim. daqueles quadros renascentistas, aquela coisa. E aí isso já bate de frente com essa inclinação mais cristã e mais de Deus, porque já amplifica tanto que fica, nossa, eu acho você tão moderno, eu acho você tão assim, para esse lado artístico, que por que que você se fecha, né? Nessa questão que a pessoa pensa, por que que você é tão fechada? Trazendo aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando me falam isso, eu até estava te falando, né? As pessoas falam, você se fecha. Não, eu tô livre. Eu tô livre para escolher aquilo que eu desejei escolher. É uma concepção minha. Se você acredita diferente, tudo bem, eu te respeito, mas você pode me respeitar um pouquinho também. Eu sempre falo isso, sabe? Para as pessoas se tocarem. Hoje, quando a gente fala sobre fé, as pessoas envolvem tantas outras coisas, envolvem política no meio, envolvem pensamentos aleatórios, envolvem outras coisas que não tem nada a Sim. ver, sabe? Então a gente meio que paga por coisas que a gente nem faz, por coisas que a gente não acredita, só porque a gente professa a fé cristã que outras pessoas meio malucas professam ou dizem professar, né? Que na verdade a gente conhece pelos frutos, né? Então, eu levo muitos preceitos bíblicos comigo sempre, frases de provérbios, leituras diárias. Quando eu estou triste, eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa que tenho depressão. Isso é uma coisa que eu não falo muito, porque as pessoas não entendem.
Hoje em dia já está tudo bem, muito mais estabilizado, mas a fé me ajudou muito nesse processo. Então, tem momentos que pega uma coisa, né, bate um peso na gente e eu abro a minha Bíblia e leio lá Deus falando, fica tranquila, eu estou contigo. Ah, por favor, desmonta. Nossa, eu olho assim para o céu e falo, oh, paizinho, obrigada. Dá aquela gratidão, porque foi algo que eu, de fato, escolhi crer. E eu vejo isso como uma resposta de que Deus, ele está honrando aquilo que você escolheu. Para mim, ao menos, a presença dele é o que mais importa. E eu não vou falar mais, senão eu vou chorar. Ai, que lindo! Ai, para. E sobre a questão, assim, de relacionamentos, tanto de amizades Sim. ou quanto amorosos, né? O quanto a tua fé impacta, principalmente no mundo de hoje, que, assim, a gente tá vendo muitas pessoas... A gente sente a dor do suspiro. A gente... Ai, Deus, ui, pera. Porque, assim, a gente... Ah, se quiser uma água. Tá bem, tá bem. Hoje o mundo, assim, nós conseguimos ver muitas pessoas que estão se convertendo, mas ao mesmo tempo a gente convive com muitas pessoas que ou não têm fé nenhuma ou têm fé em algo muito diferente do que a gente acredita como cristãos, né? Então, assim, como que é pra você, né, nesse mundo atual, né? Tanto nas amizades quanto relacionamentos amorosos. Eu acho que isso já entra mais pra parte do pessoal, né? Como é que você consegue lidar com outras pessoas. E quando a gente lê a Bíblia, tem um versículo que fala... Aí não me pergunta o versículo, o capítulo, que eu esqueço tudo. Só sei que é em Provérbios. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, né? Gente, olha... A Paula isso que tá aqui me ensinando aqui, porque eu vou sair cheia de aprendizado. Isso daqui é uma coisa particular, tá? Vocês não vão saber. Aqui é no off. Mas todas as vezes eu lembro disso. Aí eu vou falar o porquê e vou abrir assim de uma forma bem, sabe, sem nenhum problema e bem sincera. Se eu quisesse já ser uma cantora super famosa, com muito sucesso, com muito dinheiro, estar na mídia, eu poderia assim. Por quê? Porque era só estar com alguém que deu em cima de mim, uma pessoa que tem dinheiro, mas que tem casamento, tem filhos, que não respeita o casamento, que não respeita os filhos, que não entende que isso é importante e que dá em cima de outras mulheres, e uma dessas mulheres sendo eu, vamos pôr assim, né? Eu poderia ir e fazer a minha fama. Essa pessoa, ou essas pessoas, que já foram várias, me dariam tudo o que eu quisesse. Mas qual a consequência disso para mim? Porque eu destruiria uma família. E para mim a família é a base de tudo, é a base da sociedade. Talvez seja por isso que a sociedade está tão podre, porque as famílias estão todas destruídas por pessoas que não têm nem a capacidade de pensar consigo mesmas. Não, isso daqui está errado, eu não vou fazer. Não quero que os meus filhos sofram, não quero que a minha esposa sofra, não quero que o meu esposo sofra, sabe? Não tem mais essa benevolência, esse afeto. Então, eu poderia estar lá em cima se eu quisesse. Era só aceitar um desses convites. Bem fácil. Mas a consequência, como é que fica? Você ganha o mundo e perde a alma, né? É verdade. Eu não quero perder a alma, não. Olha, eu prefiro perder o mundo. E pelo visto o mundo tá bem facinho de perder, sabe? Nessa questão de amizades, eu procuro sempre ter pessoas que sejam sinceras, próximas a mim. E às vezes a gente é tão conectado com Deus, com a divindade em si, com o mundo espiritual, que a gente agrega pessoas próximas, né? Que se tornam próximas, na verdade, que são pessoas que precisam de um pouco de luz. Elas estão tão perdidas em trevas, e eu sei o que é isso, que elas precisam de um pouco de luz. E elas veem em você, de alguma forma, não sei como explicar, a luz de algo bom. Esse algo bom, para mim, sempre é Cristo. E só que elas não sabem dizer, mas elas se aproximam de você porque elas conhecem isso. Elas só não sabem identificar. E muitos dos meus amigos, na verdade a maioria, pouquíssimos, para falar a verdade, porque, como eu disse, sou muito reservada. Eu tenho amigos de longas datas, são pessoas que passaram por problemas muito
muito conflituosos, têm muitos traumas, passaram por depressão, passaram por abandono. E quando a gente conversa ali, é uma união tão forte, porque elas conseguem receber luz, eu também consigo receber luz. Elas conseguem dizer o que elas precisam dizer e conseguem encontrar um caminho, passam a encontrar um caminho. E isso, para mim, é algo extremamente valioso, porque é o que faz com que a gente se torne humano, né? Quando a gente, vocês são psicólogos, vocês podem falar mais do que eu sobre isso. Quando a gente começa a falar o que a gente sente, o que a gente tem dentro de nós, tem partes da nossa alma, da nossa psique que vão se curando, porque a gente vai colocando para fora, vai expondo aquilo que está guardado. Quanto mais a gente guarda, pior fica. E por que eu estou falando isso? Porque em relacionamentos, principalmente amorosos, né, a gente percebe que as pessoas estão buscando validação. Elas estão buscando por alguém bonito, elas estão procurando por alguém famoso, elas estão procurando por alguém que tenha, mas elas não têm nada para dar. Elas não têm nem a sinceridade de dizer, eu sou assim. Elas nem se conhecem. Então, muitas vezes, isso acontece comigo muitas vezes. Muitas vezes, alguns rapazes chegam na minha DM do Instagram, meu Instagram. Eu digo que eu tenho o Instagram de famosa, né? Que eu tenho um Instagram pessoal que ninguém sabe. É bem escondido, só amigos, né? E eu tenho o meu Instagram de famosa, né? Que é o Instagram onde tem os vídeos, etc. Apresentações e enfim. E lá eu recebo muitas DMs de muitas pessoas para contratos, para cantar, mas também muitos rapazes mal intencionados chegam lá na minha DM para me passar mensagens que eu olho assim, isso daqui não é o que eu quero. Sabe? Eu entendo que muitas pessoas me veem como uma pessoa bonita, uma mulher que chama atenção, uma mulher que está no palco, uma artista talentosa e não sei o quê. Muito obrigada, tá? Mas eu não sou só isso. Eu sou a mulher dentro disso. E a mulher dentro disso é a mulher que acredita na família, é a mulher que acredita no respeito, é a mulher que acredita na lealdade, é a mulher que acredita na conversa sincera, é a mulher que está tentando se tornar uma pessoa ainda melhor porque quer ser uma boa mãe, quer ser uma boa esposa, quer ter um casamento que tenha um afeto bonito e forte, um vínculo forte dentro da família para que essas coisas não aconteçam, traições, mentiras, etc. E quando eu percebo que homens assim, eles começam a dar em cima de mim, vocês com certeza devem ter passado por isso também, eu olho para isso porque eu reconheço muito isso e penso, eu não vou. Isso daqui para mim é uma perda de tempo. Porque são pessoas que estão buscando por outras coisas, mas elas não entendem que eu tenho uma aspiração maior. Eu tenho uma missão. A minha missão que eu falo é de quebrar o ciclo que vem da minha família há muito tempo, de relacionamentos conturbados, de violência, de traumas, de crianças sofrendo. Para mim, isso para aqui. Eu não vou ficar com uma pessoa que vai fazer com que isso se torne a realidade da minha vida. Essa não vai ser mais a realidade da minha vida. E todas as vezes que eu li a Bíblia, quando eu era pequena, eu lia passagens como: "Pro teu futuro há esperança". E nisso, para mim, se fixou muito a mensagem de você vai ser encaminhada para algo maior e melhor. Eu vou chorar. Ai, calma, eu vou ficar emocionada. Porque isso para mim é muito forte. Então, quando pessoas assim se aproximam de mim, eu sempre olho para isso, vejo essa questão toda, fico muito chateada muitas vezes por me verem apenas assim, quando na verdade eu sou a mulher que merece também respeito, assim como todas as outras mulheres, né? E que me dou respeito também, tá? Certeza. Ai, pronto. Não vou falar mais. Nossa, Paula, eu acho que você deu uma aula até. Nossa. Vou sair daqui PhD. Agora imagina uma pessoa que tem muito afinco com a espiritualidade, e eu queria até abrir isso para vocês. Quando eu era pequena, eu sempre vi Jesus, né, como uma figura muito principal na minha vida. Tem uma experiência que a minha mãe contou para mim quando eu era bebê, que aconteceu. Será que eu consigo contar? Ela contou que eu estava muito doente ainda, muito bebê no berço.
E meu pai, infelizmente, não era um homem, né, tão, como eu posso dizer, tão certo, né? Estava por aí no meio do mundo com outras preocupações. Na minha família houve muitas traições e etc, enfim. E a minha mãe dentro de casa, comigo criança, ardendo em febre, bebê ainda. Isso é uma coisa que ninguém sabe, tá? É uma experiência que ninguém nunca ouviu eu falando, só os amigos próximos. Então ela disse que não sabia o que fazer, não tinha nada aberto para comprar nada, não tinha dinheiro, estava desesperada e sentou na cama ainda muito sonolenta e eu chorando, ardendo em febre. E ela disse que começou a orar com os olhos meio baixos, já com muito sono, e a falar assim: Senhor, por onde tu passas, tu traz paz, bondade, alegria. E falou essas coisas, esses adjetivos todos bonitos. E ela falou que num determinado momento dessa oração, já quase caindo de sono, né? Ela disse que viu uma luz muito forte passando entre ela e o berço. E ela disse que viu as sandálias no pé e a roupa branca, muito reluzente. E ela disse que após aquilo, passou muito rápido. E ela disse que após aquilo eu simplesmente parei de chorar e dormi. E a febre passou. E todas as vezes que eu lembro disso, claro que eu fui perguntar... Ai, tô emocionada. Não chora não, que eu sou sensível. Todas as vezes que eu lembrava disso, eu ficava perguntando para Deus, porque para mim ele é meu amigo íntimo. Eu perguntava para ele por quê, o que foi que aconteceu. E teve uma vez que ele me mostrou. E ele disse que naquele momento não foi tão rápido quanto minha mãe viu. Naquele momento ele parou, me pegou no colo, me colocou para dormir e cuidou de mim. Pera. E isso para mim ficou como uma memória daquilo que eu precisava. Então, eu ouvi dizer nitidamente no meu ouvido algo que eu nunca esqueci. Eu vou chorar. Desculpa. Um minuto. O tempo que você precisar. Isso é muito forte. Eu ouvi ele nitidamente dizendo para mim que naquele momento ele sabia que precisaria cuidar de mim de uma forma pessoal, porque infelizmente os meus pais não poderiam me dar aquilo que eu precisava. Desculpa. Eu tô super sensível hoje. Não, mas assiste tanta coisa linda e eu só consigo admirar que... Mas isso é uma coisa que eu nunca conto, porque as pessoas custam a acreditar. E como é algo muito forte, e algo que mudou a minha vida, porque eu aprendi tudo com ele. Toda a parte de ser uma mulher feminina, capaz, acreditando que eu poderia ter um futuro melhor, foi através dele. Ele me ensinou tudo que eu preciso, e que eu precisava, e que ainda precisarei. Então, toda essa parte de vida, quando eu ouvi isso, quando eu vi isso, me fez entender que eu posso chamar Deus de meu tutor legal. É a pessoa que quis cuidar de mim porque sabia que eu iria precisar e eu precisei. Então, eu nunca me senti de fato sozinha, porque eu sabia que ele sempre estava comigo e ainda está. Eu sinto a presença dele em todos os lugares. Eu acho que é isso que nos falta como cristão, de ter essa interação verdadeira e entender que Deus não está a 300 milhões de anos-luz daqui, mas que Ele está aqui agora. Eu o sinto e sei que Ele é presente. E isso para mim é o que me motiva a ter os meus sonhos abertos ainda e possíveis, porque eu sei que se Ele quiser, vai acontecer. Ele quis cuidar de mim e aconteceu e eu dei certo. Apesar de tudo, eu dei certo. E estou ainda dando certo e abrindo tantas portas que para mim seriam tão impossíveis, porque Ele quis e me abençoou. Então eu devo tudo que sou a Ele. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia
Jesus. Ave Maria. Gratia plena. Não foi nada ensaiado, tá? Nossa. Só que eu fiquei pensando, lembra que tu falou que Deus te entregou esse presente e tá aqui? Eu fiquei, Entregou. como eu me encontro em pleno, né, normal aqui na minha vida, eu tô num estúdio, no mesmo quarto com uma pessoa tão abençoada dessa. Eu vou dizer que sempre é um presente porque eu não consigo reconhecer isso. Eu não sei, não é meu, foi me dado. Sabe, quando eu canto eu me sinto em paz. Essa música aqui eu sempre gosto de focalizar muito porque ela me traz realmente um estado de paz, de espírito, de conexão e de inspiração. A arte, ela serve para, como diz Van Gogh, né? Ela serve para apaziguar os corações quebrados pela vida. É alguma coisa assim que ele fala, tá? Mas a música também, eu acho que a gente está terminando, eu acho que eu posso falar isso, é uma coisa que eu levo comigo. Porque muitas pessoas dizem que estados da alma, depressão, coisas que acontecem ao longo do cotidiano, né, da nossa vida, elas vêm como ondas, mas não é apenas algo, as coisas ruins que vêm como ondas. A música, ela é algo bom e ela é uma onda sonora, são ondas sonoras. Então, quando eu estou fazendo música, eu entendo que essas ondas sonoras, elas entram dentro da nossa psique e vão organizando ou reorganizando aquelas partes que estão desencaixadas, para que isso possa ser um encaixe e para que a gente possa se encontrar. Quando eu entendo isso dentro da música, eu entendo que a fé faz o mesmo movimento. Quando a gente entra dentro da fé, ou quando ela nos abriga e a gente permite isso, ela vai nos balançando para que as nossas próprias questões sejam reorganizadas através desse centro que é Cristo, para que ele possa fazer com que nós consigamos olhar para ele e nos ver como alguém que não merece, é verdade, mas que recebeu e que pode sim ser abraçado, muito amado e curado. É isso. Tô emocionada. Não chore não, eu vou chorar de novo. Nossa, eu tô muito emocionada. São as histórias se conectando, né? Sim, É isso. É isso que eu falo que a fé faz, a música faz. A gente não pode acreditar que só as coisas ruins, elas vão ter um impacto. Elas vão ter um impacto muito forte na nossa vida. Mas as coisas boas também vão ter um impacto muito forte na nossa vida. E Deus permitiu que isso acontecesse aqui e agora, porque tanto eu precisava quanto vocês precisavam. Quanto eles quanto e vocês elas, também vocês. precisavam. E eu só posso agradecer a Deus por ter esse momento de poder falar, não de mim exatamente, porque na escala do universo eu nem existo. Nós nem existimos, o nosso mundo nem existe, mas ainda assim Deus se compadece de nós. E tem uma passagem em Isaías, eu gosto muito de ler. Tem uma passagem em Isaías que fala que Deus chama as estrelas pelo nome. Eu sou apaixonada por astronomia, muito apaixonada. Sempre olhei para o céu porque ele tem a capacidade de me colocar no meu lugar. E quando eu vejo as estrelas e estudo sobre elas, eu vejo que são bilhares, são muitas, mas Deus chama elas pelo nome. Se ele chama elas pelo nome, quem sou eu? Mas ainda assim ele lembra do meu e cuida de mim. Então eu me sinto tão especial. Eu acho que se for pra gente pensar sobre a fé, não pensa sobre a fé como algo pesado, que você vai ter que carregar. Não é isso, sabe? Se você
entender que você é cuidado, muito amado, que você já recebeu tudo aquilo que você precisa, só falta você ir buscar. Se você bater na porta do céu, como diz uma música, né? Bater na porta do céu, para que as bênçãos caiam sobre você, elas já estão lá, elas já são suas. Às vezes é só você, o seu orgulho, o seu ego, que não estão permitindo que você receba. Então, eu falo isso por mim mesma, tá? Ou até mesmo a sua desobediência, porque eu sou muito desobediente. Às vezes é só isso que te impede de se conectar com aquilo que você precisa. Então, eu, ao menos, posso falar para o público, assim, que eu desejo muito que qualquer pessoa que esteja assistindo sinta que a fé é um abraço, não é um peso, é um abraço. Então, se sinta abraçado pela fé que você escolheu ter. E se caso você não escolheu, o abraço está aí, né? Oh, que linda, que linda. Espero que vocês também tenham se sentido abraçados por esse testemunho vivo. Paula, a sua vida é uma bênção. Amém. Do começo ao fim, assim, de tudo que tu trouxe desde o começo. Amém. Jesus estava lá contigo, cuidando de ti, como ele está de todos nós. E, olha, com certeza, se Deus nos permitir, essa não vai ser a última vez que a Paula vai. Vocês vão ver muito a cara da Paula. Já prometeu Natal. Ixi, gente, no Natal a gente vai fazer uma missa. Sim. Fazer um padre. Mas esse tempo foi... Eu agradeço demais. Foi um presente. Eu não vou sair dessa sala mesmo, eu já falei Não isso. sairemos daqui a mesma. Não devemos. E não devemos. Não é assim, não tem como. Quando a gente fala de Deus, ele transforma os corações em 1 minuto. Em 1 segundo, em um piscar de olhos. Um coração de pedra ele consegue. Isso não tem como, porque para tudo tem um jeito. Tem uma passagem que é antes do Cântico de Maria, quando ela recebe a notícia de que ela vai ter o bebê, que é Jesus. E ele fala assim, bem antes do cântico dela, ele fala que para Deus todas as coisas são possíveis. E aí depois ele fala que... eu esqueci esse texto, eu li ele ontem. Ele fala que todas as coisas ocorrerão por conta da sua fé. E aí logo em seguida ela fala o texto, agora, a partir de hoje, eu serei bem-aventurada. E ela fala a oração de Maria, né? E isso me pega muito, porque eu sou mulher. E eu estou lendo a passagem de uma mulher que foi agraciada, que recebeu uma bênção e que foi escolhida para isso. Eu fico imaginando o quanto essa mulher foi forte e quis e recebeu e agradeceu a Deus e deixou ali uma oração, uma prece linda, dizendo que seria bem-aventurada e lembrada para sempre. E ela é lembrada para sempre, sabe? Então, para Deus, de fato, não existe nada impossível. Se ele escolher uma pessoa para fazer algo lá naquele tempo, eu acredito que ele pode escolher hoje também. Então, se eu posso dizer assim, se Deus me escolheu, que bom que ele me use, então, para o que ele desejar e para o que ele saiba que eu posso fazer. Se eu não puder, ele me ajuda também. Sim, com certeza. E ele escolheu vocês duas. Ai, e disso eu não tenho dúvida. Eu nunca pensei que eu estaria no podcast e poderia falar sobre coisas assim. Vocês não sabem, não fazem ideia do quanto isso me deixou feliz e de quanto eu estou me sentindo realizada. E, enfim, eu não sei explicar, mas eu sei que Deus escolheu vocês para essa missão. Eu só posso pedir a Ele que abençoe muito o trabalho de vocês e que frutifique muito mais. Ai, amém. Amém. Ai, tá todo mundo chorando. Ai. Só tenho como agradecer você, agradecer. Amém. Não chora não, meu Deus, eu vou chorar de novo. Porque você falou coisas assim, tão diretamente assim pra gente, pra mim. Então, você sendo usada por Deus. Muito. Ai, meu Deus do céu, abençoa, Senhor. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Ai. Não chora também não, vai ser 3 chorando aqui. É mesmo. Ai, Deus. Puro dessa menina. É isso. Já. Pode. Choramos muito. Foi.
Gente, se esse vídeo tocou vocês, tanto quanto tocou a gente, claramente. Claramente, não tem mais nem o que dizer aqui. Compartilha para que toque outras vidas também. E se você gostou, curte, comenta e já se inscreve para não perder o próximo episódio. Até lá. Tchau. Ai,